Nós levamos uma proposta ao deputado Maranhão para que ele renunciasse à primeira vice-presidência. Dessa forma, nós teríamos, dentro do bloco partidário no qual ele foi eleito, teríamos uma nova eleição para primeiro vice-presidente. Consequentemente, este primeiro vice-presidente eleito estaria no cargo da presidência interinamente como ele está. É uma questão de foro íntimo, porque essa coisa de renúncia depende da vontade de quem vai renunciar. Você não pode mandar alguém renunciar. Então, nós ponderamos com ele que a mesa não concordou de maneira nenhuma com a decisão que ele tomou, que foi uma decisão unilateral, que inclusive não foi feita por ninguém da consultoria da casa, isso foi feito fora da casa, como eu previa. Agora é algo que ele vai ter que decidir o que faz. Nesse meio tempo, eu acho que nós temos a responsabilidade de tentar ajudar. Ou seja, no plenário da casa, fazer com que a casa toque os projetos que estão na pauta, que são necessários, e que a gente dê o andamento que a casa necessita, porque a sociedade não consegue mais ficar esperando esses impasses. Deputado, além da renúncia, falou-se também do afastamento por até 120 dias. Seria uma segunda alternativa para o deputado Maranhão? Sim, o deputado Maranhão se afasta, por exemplo, por 120 dias, o que é possível ele se afastar do mandato como um todo, por 120 dias, e assume o segundo vice-presidente. Mas eu diria para você o que na verdade resolve uma coisa dessas. Eu acho que aí é uma questão da gente começar a pensar no Brasil. O próprio presidente Eduardo Cunha refletir sobre essa questão da posição dele, porque também se o presidente que está afastado, Eduardo Cunha, vier a renunciar ao mandato da presidência durante o período de 5 sessões, a casa vai escolher alguém que a represente na presidência para cumprir todo esse período de mandato, e não só, como eu exemplifiquei, o Maranhão renunciando ao cargo de primeiro secretário, seria escolhido o primeiro vice-presidente dentro do bloco. Se eventualmente o Eduardo Cunha vier à renúncia, a casa como um todo escolhe um presidente que pode ser de qualquer partido. É uma questão de foro íntimo também. As pessoas têm que analisar o momento do Brasil, a necessidade que a sociedade tem de ver essa casa aprovando os projetos que virão do novo presidente da República. Então, eu acho que é uma questão de brasilidade nesse momento, deixar as questões pessoais de lado e pensar no país. Se não houver afastamento, o que pode ser feito? Se não se afastar ou não renunciar? Nada. Ele vai continuar no cargo que ele está, mesmo que está se discutindo, mesmo que ele seja expulso do partido dele, que está se entendendo que o cargo pertence ao partido, pertence. Mas já há uma discussão de que, eventualmente, se ele pedir para sair do partido é uma coisa, se ele for expulso do partido é outra. Então, todas essas questões, na minha opinião, serão judicializadas. O que a gente precisa, repito, é fazer com que a casa ande. Se for com o Maranhão, vamos aí, de alguma maneira, ajudá-lo, pedir desculpa pela posição que tomou, junto à própria mesa da Câmara e etc. Mas isso, na minha opinião, não é algo que resolva. Não adianta, aqui todo mundo é maior de idade, vai, toma uma posição, pede desculpa e fica por isso mesmo. Não. Nós propusemos que ele renunciasse ao cargo de primeiro secretário, de primeiro vice-presidente, para deixar de ser o presidente em exercício da casa. Ou seja, a casa não pode ficar no vácuo. Não, a casa não ficará no vácuo. Hoje você tem ele no exercício da presidência. Eu vou ajudar na pauta da ordem do dia. Nós temos uma sessão extraordinária que foi convocada pelos líderes para poder ir contra a decisão que ele tomou.
ou seja, anular a decisão que ele havia tomado. Ele ontem, ou já nessa madrugada, tomou a decisão de anular o ato. Então, essa sessão extraordinária, eu vou ponderar com os líderes, que é uma sessão que perdeu um objeto. Mas aí são os líderes que decidem, porque eles é que convocaram essa sessão extraordinária. Então, eu acho que as coisas vão andar dentro do possível, que a gente precisa não deixar a casa parar suas atividades. Para mesa da Câmara, deputado, de presidir uma sessão? Ele Maranhão? Eu não vou fazer esse juízo de valores. Eu acho que ele foi eleito pela casa. A gente está aí, eu acho que tem assessoria para colaborar, para ajudar. O detalhe é que acredito que nesse momento, até ponderei com ele, nesse momento não é interessante ele comandar os trabalhos. Por quê? Porque há uma animosidade com uma pessoa do deputado Maranhão. Então, eu acho que ponderei para a gente tocar, falei com o segundo vice-presidente Jacobo, para a gente poder tocar a casa e etc., e tentar achar uma solução para esse caso. Na opinião da mesa da Câmara, ele não tem condições, então, de continuar no cargo que ocupa. Nós pedimos a renúncia dele. Nós pedimos que ponderamos com ele por tudo que aconteceu, que ele renunciasse à condição de primeiro vice-presidente. Mas aí, ele é que decide. O senhor tem o prazo? Qual foi a reação quando vocês fizeram essa proposta? Qual foi a reação dele? Não, ele fez uma ponderação inicial, se desculpando pelo que fez, junto aos componentes da mesa, e aí houve uma rodada, eu estava representando eu falei como representante dos componentes efetivos da mesa, e existiam lá suplentes, todos falaram, e ponderamos sobre tudo isso. Agora, a decisão do Maranhão de renunciar ou não é dele, não tem jeito. Mas até quando finaliza essa proposta? Nós propusemos isso a ele. Ele poderia tomar uma decisão imediata, como tomar uma decisão amanhã, como não tomar a decisão. Então, é questão de foro íntimo. Como é que você vai obrigar alguém a renunciar? Você não consegue. Aí tem que pensar no país, na minha opinião. Eles vão analisar, nós levamos essa proposta. Maranhão analisa com a sua assessoria. O senhor defende a renúncia de Eduardo Cunha? E a ordem dos deputados não compareceram. Isso me surpreende. Não, a gente está, na verdade, todos nós, inclusive vocês, da imprensa e a sociedade brasileira, se assustou com o que aconteceu ontem. Então, passado essa questão que o Renan, o próprio presidente do Senado, não aceitou o pedido do presidente da Câmara em exercício, a gente procura voltar à normalidade. Agora, nesse processo todo, a gente tem que fazer a casa andar, que é isso que a gente vai procurar fazer a partir da ordem do dia. Obrigado, deputado.